Olá, convido você para mais uma aula, onde dessa vez nós queremos calcular a área do triângulo de vértices CMN, indicado por S na figura. Além disso, informou-se que AM tem o mesmo tamanho que MC e BN, todos medindo 5 centímetros. E por último, MN medindo 4 centímetros. Além de ter assinalado que o ângulo C mede 20 graus. Sugiro que você antes pause, tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, se você pausou o vídeo e tentou resolver, você deve ter percebido que a questão é um tanto quanto cabulosa, né? Não é coisa do outro mundo não, mas eu acho que ela é uma questão muito completa, assim, ela tem informações muito importantes e valiosas por trás da resolução. Nosso objetivo aqui nunca é só resolver a questão, né? É saber o que está por trás da resolução, porque se a gente pegar uma outra questão lá na frente, a gente vai ficar perdido. Né? E sabendo o que está por trás, a gente pode usar os conceitos para outras questões. Esse é o objetivo maior da geometria, né? Você não aprende geometria só olhando a resolução. Você tem que saber o que está por trás, o que foi usado para resolver a questão. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é algo que a gente já estudou aqui, ó. Né? O que a gente já estudou aqui? A gente estudou que quando eu tenho uma circunferência e marco sobre ela um ponto qualquer, e abro um arco qualquer, né? Esse arco aqui, AB, ou BC, vamos colocar assim, o arco BC, o que acontece se eu pego esse ângulo, ele é chamado de ângulo inscrito, e se eu pego o ângulo central com essa mesma medida de arco, ó, esse aqui é o ângulo central, θ, aqui é o ângulo inscrito, α. Né? Existem 3 casos para se demonstrar, a gente demonstrou esse caso, né, onde ele está incluso, que é o caso que nos interessa. Então a gente demonstrou o quê? Que esse ângulo aqui, ó, é sempre a metade, né? O ângulo inscrito é sempre a metade do ângulo central. Ou, dito de outra forma, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Né? Embora a gente só mostrou esse caso, os outros 2 casos vale também a mesma situação. Né? Até uma forma de demonstrar é semelhante. Então esse é um resultado que a gente já provou que é útil para a gente resolver essa questão. Tudo bem? O ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito. Olha só a utilidade disso aí, ó. Se eu pego um triângulo, né, marco um triângulo aqui, ó, cujo diâmetro é o raio, cujo a hipotenusa, né, vamos marcar aqui um triângulo, vou nem dizer que é hipotenusa, né, um triângulo qualquer e um dos lados dele meça o diâmetro. Então peguei um triângulo qualquer e um dos lados dele, qualquer lado, mede o diâmetro. Bom, a gente sabe o seguinte aqui, ó, que a gente acabou de ver, né, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo central que corresponde a esse arco, né? E o ângulo inscrito está aqui em cima. Percebeu que o ângulo inscrito tem o mesmo arco aqui, ó? Então aqui eu estou com o ângulo central e a gente acabou de ver que esse ângulo aqui, ó, mede quanto? Sempre a metade desse. Lembra que era o alfa, metade do θ. Ora, mas esse aqui é um ângulo raso de meia volta, mede 180 graus. Qual a conclusão que eu chego? Esse ângulo tem que medir a metade desse, então esse ângulo é reto. Conclusão: todo triângulo que tem um dos lados medindo um diâmetro, ele é retângulo. Ok? Interessante, né? Bom, é até intuitivo de se perceber isso, porque a hipotenusa é o maior lado, né? Então, veja que quando eu vou baixando aqui o arco, ela vai diminuindo, aquele ângulo lá vai diminuindo. Da mesma forma, se eu subir, né, o triângulo não vai poder ter o quê? Vai chegar um ponto que o triângulo vai virar uma tangente aqui em cima, né? Ele não vai poder passar de 180 lá, o triângulo obtusângulo, né? Um dos ângulos mede mais que 90 graus. Bom, feita essa consideração, né, a segunda demonstração de que todo triângulo, cujo um dos lados é o diâmetro, ele é retângulo. A gente pode agora relembrar também uma terceira coisa que a gente estudou, que foi o quê? Quando a gente tem um triângulo, né, a gente já demonstrou isso também, um triângulo qualquer, de vértices ABC, lados B pequeno, C pequeno, e ângulo alfa marca um dos ângulos, a gente viu que a área desse triângulo, né, a gente podia indicar, a gente sempre indica aqui por colchete, né, a área, ou um Szinho de space, né, do inglês, para simplificar. Força de hábito, né, fica mais fácil colocar o S do que colocar o ABC, mas tanto faz. A gente viu, demonstrou, que isso era o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles, né? O semiproduto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Isso também me dá a área de qualquer triângulo. Multiplica 2 lados, vezes o seno do ângulo entre eles, divide por 2. Demonstramos já isso também no curso. Bom, sabendo essas propriedades, a gente precisa ainda de mais uma, que a gente ainda não demonstrou. Qual é? Olha o que acontece quando eu pego um triângulo, né? Pego um triângulo, retângulo, né? Vamos colocar aqui, e ligo, né? Como é o que está acontecendo ali, ó, ligo a mediana dele em relação à hipotenusa aqui, ó. Esse lado foi dividido em 2 partes iguais. Esse aqui, então, é a mediana, né? Seviana que divide um lado em 2 partes congruentes. O que eu posso dizer? Bom, aqui eu sei que são iguais, né? Se chamar de M, aqui também vai ter que ser M. Mas o que eu posso dizer dessa mediana? Quanto que ela mede em relação a essa hipotenusa? Será que eu consigo? Consigo, né? É bem simples, olha só a demonstração. Né? Vamos pegar aqui, a gente já viu que todo triângulo retângulo tem que acontecer o quê? Ele tem que ter a hipotenusa, que é o maior lado, né? Medindo o diâmetro. Né? Acabamos de demonstrar isso aqui. Bom, sabendo que isso aqui é raio, isso aqui é raio, o que acontece quando eu passo a mediana aqui, ó? Né? A mediana em relação ao ângulo lá de 90 ou em relação à hipotenusa.
Ora, raio, raio. Mas esse aqui também é raio. Olha o que acontece. É imediata a demonstração, né? O que aconteceu? A mediana de todo o triângulo retângulo em relação à hipotenusa mede tanto quanto as projeções que ela fez lá na hipotenusa. Quando eu tracei essa mediana, ela projetou dois segmentos e vai medir o mesmo tamanho que ela. Bacana isso, né? Isso vale para todo o triângulo retângulo, ok? Então isso aqui a gente resolve uma infinidade de questão com essas três propriedades que a gente relembrou e essas duas que a gente demonstrou, né? Relembramos duas, do ângulo central e da área trigonométrica, e demonstramos duas, né? Aqui, que é essa daqui, e demonstramos também o quê? A do triângulo, né? Retângulo, quando a hipotenusa coincide com o diâmetro. Isso aí a gente resolve várias questões. Você notou que o nosso curso está chegando num ponto que agora a gente começa a usar resultados já demonstrados, senão a aula fica de 2 horas se a gente for demonstrar de novo toda vez. Né? Mas eu estou deixando aí a indicação de onde foi feita a demonstração, ok? Bom, podemos atacar a nossa questão. Agora ela sai fácil. Olha só, o que acontece se eu unir esse ponto M ao ponto B? Percebe que esses dois caras são iguais? Então isso aqui é a mediana. E a gente acabou de demonstrar o quê? Esses dois caras aqui, ó, também vai medir 5 aqui. Não é verdade? Ora, mas se esses dois medem 5, significa que o triângulo BCM é isósceles, né? Dois lados iguais. Ora, triângulos isósceles têm ângulos da base iguais. Então olha só o que está acontecendo agora aqui, ó. Esse cara é 5, esse aqui também foi dado na questão que era 5. Lembra que ele colocou essas três medidas medindo 5? Ora, esse aqui é outro triângulo isósceles. Vamos pensar aqui, ó. Um triângulo isósceles, onde lá em cima mede 20, eu sei que aqui os ângulos da base precisam ser iguais. Ora, se eu somo x mais 20, isso tem que dar 180, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu subtraio 20 dos dois lados, eu fico com 160. Se eu simplifico os dois lados por 2, eu fico que x vale quanto? 80. Então esse ângulo aqui, ó, mede 80. E esse ângulo aqui, ó, mede 80. Sacou? Porque aí, ó, 20 mais 160 vai dar 180, né? Tudo bem? Então, isso aqui é 20, ela tem que ser 80, tem que ser 80. Ângulos da base são iguais, né? Já que o triângulo é isósceles. Muito bem. Veja que é uma questão tranquila, né? Tranquila, depois que a gente sabe a propriedade, né? Agora, o que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar assim, ó. A gente consegue encontrar esse ângulo aqui, que é o ângulo que está faltando? Consegue, né? O que nos diz o teorema do ângulo externo? Ó, quando eu tenho algo desse tipo, que é o que está acontecendo ali, ó, esse cara aqui é ângulo externo desse triângulo. Então ele tem que ser soma dos não adjacentes, né? Ok? Em todo triângulo, cada ângulo externo é soma dos não adjacentes. Então se aqui é 20, aqui vai ter que ser quanto? Aqui vai ter que ser, para que aqui dê 80, 60. Sacou? Se você não sacou, vamos chamar isso aqui de x, ó, como já estava, e vamos chamar isso aqui de 20. Ok? Esse cara aqui é o ângulo externo. A gente sabe já que ele mede 80. Ele tem que ser soma dos não adjacentes. 80 tem que ser soma de x mais 20. Ora, quem eu somo 20 para dar 80? Ou então subtrai 20 dos dois lados. Ah, saquei, professor. Então veja que a questão não tem conta, é só o conceito, né? Só o conceito, teorema do ângulo externo. Bom, acabou a questão. Por quê? Porque agora, se eu quero calcular o S, que é a minha área do triângulo MCN, eu só preciso usar a relação que a gente já demonstrou, né? O produto de dois lados vezes o seno do ângulo entre eles. O semiproduto, né? Tem que dividir por 2. Então eu tenho aqui, vou até colocar as medidas, né? Ó. Se eu colocar MN vezes MC vezes o seno do ângulo entre eles, que é um seno de 60 graus, né? Isso sobre 2, é o semiproduto, né? Isso vai me dar a área. Então pronto, ó. Quem é MN é 4. Quem é MC é 5. E aí eu estou multiplicando pelo seno de 60, né? Que é quanto? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Não é verdade? Ora, esse 4 cancela e finalmente a área que me foi pedida mede 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Simples assim. Então veja que é uma questão belíssima. Você fez de outra forma? Deixe aí nos comentários e até a próxima.